Olá, muito bem-vindo você que está assistindo a programação da TV Câmara. Este é o programa Ler para Ser e hoje nós recebemos a professora Cristina Parreira, que é também escritora, poeta e vai falar um pouquinho sobre o processo criativo da escrita dos livros e também sobre o incentivo à leitura entre os jovens. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mari. Uma alegria estar aqui com você. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, a gente vai falar então sobre o seu trabalho como professora aqui em São José do Rio Preto. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, falar um pouquinho sobre você, a sua formação. Então, Mari, eu trabalho com literatura há mais de 10 anos, né, nos colégios particulares, em alguns colégios particulares aqui de São José do Rio Preto. Também sou professora de gramática, sou mãe, tenho 2 filhas, sou apaixonada pelas artes, um pouco metida cantora também, como eu havia te falado, né? A arte, ela está presente na minha vida em diversas manifestações, né? Cotidianamente, tanto de modo pessoal quanto profissional, né? Eu costumo dizer que ser professora me proporcionou isso, né? Porque o professor, ele é um pouco artista, né? A gente precisa considerar isso, né? Então, eu me sinto muito lisonjeada em poder, no meu dia a dia, ter como trabalho a literatura, né? Estar em contato com isso e poder falar sobre isso, né? Pelo menos na maior parte do tempo. Bom, você também é escritora, né? Já trouxe até o seu livro aqui para a gente conhecer. Vamos falar um pouquinho sobre ele também. Mas primeiro eu gostaria que você contasse como que você chegou até esse ponto de escrever também, até a literatura, o ensino da literatura, né? Como que foi o seu contato durante a sua vida com os livros? Na verdade, Mari, nem sempre eu fui leitora, né? Eu não fui uma criança e uma adolescente que se relacionou muito bem com os livros, né? Muito em função da falta de contato, né? Não é como hoje, que a gente tem a leitura a todo momento e modos muito simples de acessá-la, né? Eu só me tornei leitora mesmo já na graduação, assim que eu dou início ao curso de letras na Unesp em Assis. E lá eu tenho uma espécie de revelação em relação à literatura, né? E se deu de maneira especial com o livro A Metamorfose, do Franz Kafka, né? E ali eu percebi o que a linguagem artística podia me proporcionar, né, enquanto leitora, enquanto estudante, e foi fantástico, foi maravilhoso. A metamorfose daquela personagem foi um pouco da minha metamorfose, né, e poder perceber aquilo foi incrível. Então, foi o meu primeiro grande contato, a minha primeira grande revelação em relação à literatura. Aí como leitora, mas como escritora, você já escrevia antes? Pouco. Na verdade, eu acho que trabalhar com literatura deixa a gente um pouco mais crítico na hora da escrita, né? Muito seletivo, o tempo todo analisando tudo, né? Forma, conteúdo. Eu escrevi algumas coisas, mas pensando na música. Algumas composições, né? Meu marido também é músico, então a gente sempre se relacionou de maneira profunda com a música. Então, o que eu escrevi era pensando sempre em colocar uma melodia, né? Pensando em arranjo e tal. Agora, a escrita puramente, né? Por si só, trabalhada, sofisticada, isso veio de 3 anos para cá, né? Essa necessidade de me revelar, de me expressar de maneira poética, né? Uma necessidade mesmo que foi transbordando. E quando eu vi, eu já estava passando isso para o papel. Então é recente, então recente. Você como escritora aí e iniciou na poesia mesmo. Sim, sim. Eu acho a prosa ainda um tanto misteriosa para mim, em termos de escrita, né? De produção. Mas a poesia, ela me pegou de jeito, assim. Eu vou tomar aqui poesia como sinônimo de poema, né? Mas a poesia, ela está para além disso. A poesia, ela está em todas as coisas, em todos os lugares. A gente que tem que estar atento para percebê-la, né? Eu gosto muito, até tem um verso do Ferreira Goulart aqui no início do meu livro. A poesia, ela vai comprar pão na esquina, né? Então, ela está o tempo todo perto da gente. Tá nas coisas do dia a dia, coisas né? do dia a dia. E eu acredito que todo poeta tem esse olhar sobre o mundo, né? Vê poesia em tudo na vida. Sim, eu acho que por isso talvez eu tenha me iniciado na escrita por meio do poema,
né? Embora a prosa esteja carregada de poesia também, né? Mas naquele momento era a estrutura que me cabia, né? A forma que me cabia. Eu me arrisco, tenho me arriscado um pouco aí com a narrativa, né? Mas por hora tá guardadinho ali. Mas a sua publicação, então, foi de poemas? Sim. Foi esse primeiro livro, pela editora Ases da Literatura? Pela editora Ases da Literatura. Sobre todos os vãos. Estou mostrando certinho aqui. Isso, para o pessoal mostrar aí. Então, vamos falar um pouquinho como que você chegou a essa publicação. Esse livro, ele publicado, ele nasce em 2022, né? Foram alguns meses. Esses poemas que estão aqui foram escritos ao longo aí de uns 6 meses, mais ou menos. E, na verdade, foi por meio de um concurso que a editora Ases da Literatura promoveu. Eu mandei o original, né? O original é esse texto, quando a gente está com ele ali guardadinho, né? Formatado, pronto para ser enviado. E não ganhei o concurso, não foi possível, mas eles entraram em contato comigo e me propuseram ali me fizeram uma proposta de publicação. Foi muito interessante para mim naquele momento e jamais sonhei em publicar um livro. Foi aí, na verdade, quando recebi a proposta, até que ignorei, falei, imagina, achei eu publicando um livro, quem vai me ler, né? E aí o meu marido, as minhas filhas, não, entra em contato, vê como que funciona, e deu muito certo. Foi uma parceria interessante. Que bom. Naquele momento, né? A partir daí, você começou a mostrar suas publicações, seus poemas para outras pessoas também? Já mostrava de alguma forma? Como que foi esse processo? Sim, eu gosto muito dessa coisa de escrever e publicar e postar, na verdade. Que a gente tem esse recurso hoje, essa possibilidade, né? O que facilita muito esse trabalho. Gosto de escrever e compartilhar. Né? Eu não me sinto mais insegura em relação a isso. Eu penso às vezes, eu acho que talvez as pessoas não consigam receber isso da forma que eu pensei quando criei, mas quando a gente escreve e joga para o mundo já deixa de ser nosso, né? Mas a poesia é isso também, exatamente. Nessa troca, interpretações diferentes às vezes, né? Sim, do que exatamente. Você propôs. Não se explica um poema, né? Duda Hilst já dizia isso. Não tenho como escrever e explicar o que eu coloquei ali, porque muitas vezes eu nem sei, né? Eu coloco e eu nem sei como saiu, né? Outras coisas eu escrevo e deixo guardada por um tempo e revisito depois. Falo, agora é hora, agora ficou pronto, eu vou mostrar, né? Mas é esse processo de receber aquilo que as pessoas chamam de inspiração, né? E que eu não sei se para mim é isso mesmo, porque eu não acho que eu tenha não nasci escritora, não nasci poeta, não. Mas aquilo que me cativa, aquilo que de alguma maneira chega até mim e que eu acho que pode se tornar poético de alguma forma, né? A partir da minha escrita. E o que o seu livro traz como temas? Olha, aqui eu tenho um pouco de tudo, mas são poemas muito cotidianos, né? Que vão trazer essa essência prosaica mesmo, a minha relação com as minhas filhas, né? A minha relação com meu marido, o meu próprio trabalho. Tem coisa que saiu aqui de coisas que eu ouvi de aluno, né? Coisas que eu encontrei pelo caminho, falas das minhas filhas. Eu costumo dizer, nossa, a poesia chega pronta para mim. Elas estão o tempo todo ali em torno de mim, falando as coisas e eu estou só captando, né? Tenho o bloquinho de notas do celular e eu vou registrando tudo e depois eu recebo, achei bonito, chegou em mim de uma maneira diferente, reveladora, eu guardo. Falo, agora é hora de passar para o papel. E aí entra um pouquinho mais da técnica, né? É hora de trabalhar o texto Exatamente, mesmo, né? É hora de trabalhar o texto, de me valer dos recursos que a linguagem proporciona, para deixar aquilo com a cara que eu quero, né? Do modo que eu acho que vai transmitir melhor a ideia de poesia. E nessa etapa do processo, você como professora, né, com toda a sua bagagem, tem aí algumas interferências aí de autores, algumas influências? Sim, tenho sim. A própria Romilda, querida, né, Romilda Santos, escritora aqui da nossa região. Que já participou do nosso programa. Participou aqui, que inclusive fez
essa mediação entre nós, né, Mari? Romilda escreve lindamente, gosto muito do trabalho dela. Eu tenho lido muito escritoras, né, principalmente nacionais. Então, a mulherada tá com tudo, né? Carla Madeira, Aline Bey, a Maria Fernanda Maglio. Nossa, tô com esse último livro dela, que foi o livro o romance de estreia. Nossa, eu li no começo do ano e esse livro mexeu com você. Mexeu comigo, reverbera até hoje. Então, eu tenho muitas influências, assim. Eu tô citando aqui escritoras que têm produzido prosa, né, romance, mas na poesia, Adélia Prado. Eu tenho lido e assistido a muitas entrevistas da Adélia, a Hilda Hilst também, de quem eu gosto muito. Tem muita gente, uma mulherada maravilhosa produzindo literatura, né? E acaba trazendo um incentivo, né, para quem está escrevendo agora, né? Com certeza, com certeza. Que não, o importante é colocar para fora, né, Mari? A gente precisa, se é uma necessidade, se você entende que isso é algo que não dá para ficar só para dentro, é importante que se externe, né? Que se coloque isso para fora, com certeza. Bom, falando agora do seu trabalho como professora, né? De que forma que você leva toda essa inspiração aí, a sua vivência aí com a literatura, com a poesia para os seus alunos? É interessante, né? Porque eles gostam muito de ler, mas eles estão lendo outras coisas, né? Eles às vezes falam, nossa, mas isso não é tão legal, não vou ler porque é chato, né? Recentemente trabalhando sonetos do Luís Vaz de Camões, né? Tá lá no século XVI, tão distante. Mas eu falo, não, ó, vamos tirar aí esse véu de preconceito, vamos entrar em contato com esse texto, que não é à toa que é atemporal, que a gente está até hoje falando e estudando. Tem muita coisa boa e bonita que dá para você extrair, trazer para a sua vida. E aí, aos poucos, né, esse contato diário com o texto literário, que faz com que esse aluno, de repente, se perceba encantado com aquilo, né? E tenho muitos alunos que gostam de escrever também. E sempre que mostro, né, sempre que a gente pode trabalhar desse jeito com o texto literário, serve de inspiração também, né? Acaba sendo uma influência. Muitas vezes esses autores mais os clássicos, né, que a gente lê na escola, tem uma linguagem muito diferente da atual e por isso eles acham difícil, né? E de alguma forma você tenta traduzir o que o autor colocou lá no texto para eles, para os alunos? Sim, talvez não de modo literal, né? Mas eu vou mostrando caminhos para que ele mesmo consiga fazer essa tradução, uma interpretação, né? Uma interpretação de como ele pode trazer aquilo para ele, né? Porque a carga subjetiva do texto literário é muito grande. Então, a partir das minhas vivências e das minhas experiências, eu faço determinada leitura, né? Ainda voltando no Camões, acabei falando dele de maneira aleatória, mas até num dos sonetos ele fala, olha, você, leitor, né, só vai ter entendimento dos meus versos a partir da sua experiência, né, de como é a sua relação, naquele caso com o amor, mas com todo tipo de sentimento, né. Com certeza. Bom, e a gente sabe que muitos desses autores, dos clássicos que a gente lê, começaram a escrever muito cedo, muito jovens, né? Sim. A gente tem aí na história da literatura. Mas é isso que você falou também, com a vivência, com a maturidade, muitas vezes a gente acaba se aproximando deles, né? Sim, exatamente. E um outro mecanismo interessante também são as listas, né, de obras solicitadas pelos principais vestibulares. Que acabam trazendo coisa nova, né? Autores contemporâneos, a Conceição Evaristo, que está produzindo muito, um grande nome da literatura nacional, está na lista de livros da Unicamp, né? Então, tem muita coisa acontecendo agora, para as quais as grandes universidades estão se voltando, né? E trazer isso para o nosso aluno é muito interessante. Olha, é o que está acontecendo agora, não está distante no tempo, não. Inclusive algumas listas formadas por autoras mulheres, né? Com certeza, como da USP, né? Exatamente, a partir do vestibular agora, de 2026, lista composta por mulheres, escritoras
né, mulheres que estão produzindo. Autoras contemporâneas. Isso é maravilhoso. E você acredita que isso tem aproximado mais os jovens dos livros? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Mesmo que eles não tenham se dado conta disso ainda, né? Mas aos poucos eu percebo que sim. Uma linguagem que dialogue com eles, né? Porque a gente tem, às vezes, essas reclamações, né? Principalmente dos adolescentes. Eu observo que as crianças são mais fáceis de atingir, tem aqueles livros específicos, né, para a infância, mas os adolescentes se deparam com esses livros exigidos pela escola, pelo vestibular, e falam, é chato, não vou ler, vou ler um resumo só. Exato. E aí acabam se afastando um pouquinho, achando que é só isso, né? Exatamente. Eu sempre digo, né? O papel da escola é apresentar esse tipo de texto literário, né? É a nossa função. Tem muita coisa que eles gostam de ler e eu acho ótimo, quero mais é que eles estejam lendo, né? Mas chega um momento que é necessário que a gente conheça aquilo que pertence ao cânone da literatura, aquilo que de alguma forma vai contribuir de maneira mais significativa para a compreensão de mundo desse jovem, né, que traga ali discussões e reflexões mais profundas acerca dessa realidade que o cerca, né? Isso serve para todos os segmentos da vida, Sim. Não é só para o vestibular, né? Olha, não se preocupe só com isso, né? No fim das contas, trazer isso para a tua vida amplia os teus horizontes. Traz uma visão mais ampla do mundo, né, de outras realidades também, a leitura. E eu acredito que ajude também a eles interpretarem melhor outras disciplinas. Com certeza. Né? Por exemplo, eu observo meus filhos na matemática. O hábito de ler acaba ajudando na interpretação de texto, né, para resolver problemas matemáticos, por exemplo. Exatamente. Né? Então, eu vejo pelas minhas filhas, nossas filhas com a mesma idade agora, né, Mari? O meu marido, ele é das exatas, ele é professor também de física. Então, lá em casa, a gente está o tempo todo tentando mostrar essas linguagens que, num primeiro momento, parecem tão distantes, mas que, na verdade, não são. Né? Você tem essa coisa, né? A leitura, de que maneira ela te ajuda a compreender e interpretar os enunciados de outras questões, de outras disciplinas. Leitura é indispensável, não tem jeito, para absorção de vocabulário, né, para que se faça uma interpretação mais adequada de determinados textos, e não tem jeito, né, não tem como a gente separar. É isso, e você falou já das suas filhas, então, como que é na sua casa, no dia a dia com elas? Você incentiva a leitura, tem muitos livros em casa, e já dá alguma dica aí para os pais que estão assistindo. Sim, temos muitos livros em casa. Eu tenho um prazer muito grande em comprar livro. Eu sou muito mais do livro físico. Eu ainda não me adaptei à tecnologia, né, para a leitura dos livros, mas o que eu acho maravilhoso, porque esse jovem necessita mesmo, né, disso. Mas lá em casa é um hábito já, né? Já cresceu com elas essa atividade da leitura. As duas, né? A Helena, que já tem 13 anos e já consegue escolher, já consegue decidir o que vai ler, fora os livros que são apresentados pela escola. E a pequena, de 5, que também já adora, né? Me pede a toda hora, lê um poema para mim, né? Anota o que eu estou escrevendo para virar poema, e já muito interessada pelos livros, né? Tá nesse processo de alfabetização, mas achei muito bonitinho. Ela disse para mim esses dias, nossa, ela estava com o livro, abriu o livro, lendo, estava lá, e me disse, nossa, eu nem sei ler ainda e eu amo a leitura, né? Alguma legal. coisa desse tipo. E é espelho, né? Eu acho importante que, como pais, a gente traga isso para a nossa vida, que os nossos filhos possam nos perceber lendo, né? Entender que somos adultos em casa, que servimos de espelho e estamos lendo e oferecendo isso, porque acaba sendo um processo natural. Tá certo. Bom, aí então, como escritora, quais são os próximos passos? Tem outros projetos aí em mente já? Tenho. Eu estou finalizando o meu segundo livro, que é do gênero lírico também, um livro de poemas. Semana passada já decidi, não sei se decidi por hora, o título. Fiquei um tempão ali pensando. Tô quase terminando.
Penso que leve aí mais uns 2 meses. E não sei, vamos ver, né? E é hora de fazer os contatos, Com né? certeza, tem material aí então já para publicar. Tem material organizado. E é importante a gente falar sobre isso também. Muitas pessoas têm material em casa, têm vontade de publicar e acham que é uma coisa impossível ou muito distante, né? Mas é possível, né? Não é tão fácil, é difícil entrar em contato com as editoras, conseguir uma publicação. Muitas vezes os autores têm que dar uma contrapartida aí, um investimento financeiro, mas existem várias formas, né? De publicação independente, por exemplo. A Romilda, quando esteve aqui, falou disso de maneira muito interessante, porque é alguém que está envolvida com isso e entende muito bem, né? Mas é possível, existem mecanismos que possibilitem essa atividade da publicação de modo mais acessível. Sim. E aí, voltando um pouquinho a falar dos jovens, né? Você tinha falado do incentivo à leitura, mas para eles escreverem melhor é bom que eles leiam muito também, né? Sim, não tem segredo. Como eu faço, professora, para escrever melhor? Para fazer uma boa redação no Enem, também sou professora de redação. Esse ano não estou atuando na redação, mas trabalhei durante muito tempo. E, entre outras coisas, claro, né? Entre tudo que esse aluno precisa conhecer e dominar para a produção de um bom texto, a leitura é essencial, né? Esse repertório que ele traz de fora, né? Como ele interage com esse universo é fundamental, né? À medida que eu leio, quanto mais eu leio, melhor eu escrevo, né? Quanto mais eu leio, mais eu amplio o meu vocabulário, né? Mais eu consigo entender o que eu quero transmitir, porque de repente tem muita coisa boa aqui dentro, mas eu não consigo colocar isso para fora de modo coeso, de modo coerente, e lendo a gente vai sanando tudo isso, né? Tá certo, quem sabe até descobrir aí uma vocação, né, para a escrita e chegar a publicar um livro, como você. Sim. Bom, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quiser conhecer o livro, como faz? Olha, está disponível na Amazon, também no site da Editora Asis da Literatura. Né? Comigo eu não tenho, mas tá de fácil acesso. Só colocar lá no Google, Sobre Todos os Vãos. Sobre Todos os Vãos, Cristina Parreira. Cristina Parreira. Só para observar que eu não te contei, essa capa foi idealizada pela minha filha. Ela que esboçou a capa. Olha só. E me passou, mandei para a editora e eles acabaram, né? Então, uma família de artistas. Ai, eu agradeço. A gente tenta, a gente gosta muito. Que né? bom. Juntos ali a gente gosta muito de viver a arte no nosso dia a dia, né? Seja pela literatura, pela música, pelo teatro, pelas manifestações todas, né? Que ótimo. Sim. Bom, algum último recado aí para quem está nos assistindo, para incentivar e que leiam mais? Vamos ler, gente, né? Ler é muito importante, é um hábito maravilhoso. Não sei nem se é hábito, né? Deve ser feito por prazer, né? Porque quando a gente fala dessa coisa do hábito, né? Parece tão mecânico, mas que a gente leia e que seja prazeroso, porque lendo a gente vai conseguir perceber os benefícios disso para a nossa vida, né? Tanto do ponto de vista prático, objetivo, quanto do ponto de vista subjetivo, para a melhora do nosso interior e para poder perceber de modo mais claro o que está à nossa volta também, né? Tá certo, Cristina, muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço, Mari, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer te conhecer também. Prazer foi meu, muito obrigada. E eu agradeço vocês também pela audiência. Se você quiser rever este programa, ele está disponível no nosso canal do YouTube, TV Câmara Rio Preto, e também durante a programação aqui da TV Câmara, o canal do Legislativo. Obrigada e até o próximo programa.